Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus amigos, companheiros nesta viagem fantástica que fazemos aqui através das páginas da Bíblia. Hoje, Romanos, capítulo 8, parte 4, episódio de número 967, 12ª temporada. Especificamente nessa 12ª temporada, nós estamos estudando o livro de Romanos. Que livro fantástico! Você não pode perder nenhum episódio de todos os capítulos aí, que a gente faz cerca de 3 ou 4 de cada episódio. Tentamos se aprofundar um pouquinho no texto, no contexto, em toda a teologia bíblica, história, numa pregação expositiva, um estudo textual, uma interpretação histórico-gramatical do texto para a gente compreender bastante tudo aquilo que Paulo tinha intencionalidade de ensinar à igreja situada em Roma, os irmãos espalhados ali, e também para a gente, essa palavra ainda é muito atual. Quais eram as providências mistas de Deus? Leia Romanos capítulo 8, versículo 28, para você entender comigo como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como isso acontece? Pois sabemos, meus queridos, que Deus ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esta foi uma declaração notável do apóstolo Paulo. Especialmente quando nós consideramos o quanto ele sofreu por causa de seu amor a Deus e a sua verdade. Ele foi preso, apedrejado, açoitado e ainda assim, depois de tudo isso, ele pôde dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguns podem duvidar dessa afirmação, mesmo considerando a experiência do cristão. No entanto, muitos outros, além de Paulo, deram testemunho semelhante. Davi disse: "Eu fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão." Salmo 37, 25. E novamente, antes de ser afligido, eu me desviava, mas agora eu guardo a tua palavra. Foi bom para mim ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, versos 67 e 71. Há bem em todas as providências de Deus. Muitas pessoas pensam que só há bem naquilo que dá prazer ou deleite ao corpo ou à mente. Elas admitem que há bem na saúde, na prosperidade, mas têm dificuldade em ver que pode haver na doença algum bem, na diversidade, na pobreza ou até mesmo na tristeza. O apóstolo ele adota uma visão muito mais ampla das experiências da vida. Ele afirma que todas as coisas cooperam para o bem. Ele conseguia apreciar as alegrias da vida, mas sentia que também havia um propósito sábio e uma bênção nas tristezas e provações da vida. A nossa natureza humana é em si mesma profana, alienada de Deus, facilmente absorvida pelas influências deste mundo presente, facilmente desviada pela tentação, pelo pecado. Que prova da impiedade da natureza humana é oferecida pelo fato de muitos serem tão pouco afetados pelas verdades bíblicas mais certas e importantes, nas quais professam acreditar, como se não acreditassem nela de forma alguma.
Não há verdades mais universalmente admitidas do que a existência e o governo moral de Deus, a certeza da morte e de um estado futuro de recompensas e punições. No entanto, quantos vemos ao nosso redor, cujo caráter e conduta quase não oferecem evidências de que acreditam verdadeiramente nessas verdades. Como então os homens devem ser despertados de sua indiferença? Como? Eles devem ser levados a pensar seriamente em suas próprias almas na eternidade que os aguarda. Alguns poderiam estar dispostos a responder por meio do que normalmente chamamos de demonstrações da graça de Deus, amor, bondade. Mas recebemos demonstrações do amor e da bondade de Deus todos os dias, em nosso alimento diário, na saúde, na força, em todas as outras bênçãos e confortos de que desfrutamos. Contudo, em vez de fazerem os homens pensarem na eternidade, parecem fazê-los pensar mais neste mundo presente. A bondade de Deus, em vez de os levar ao arrependimento, endurece seus corações. A disciplina e o despertar do sofrimento e da provação são necessários. Essas provações que irrompem na rotina de nossos negócios e prazeres diários ajudam a afastar nossos desejos das coisas deste mundo perecível e a fixá-los em uma substância mais duradoura. Elas nos lembram que este não é o nosso descanso, que somos inteiramente dependentes de um poder superior para toda a nossa felicidade e conforto. E que, de fato, existe um Deus que julga na terra. Não há nada mais capaz de mostrar a um homem sua própria fraqueza e sua dependência de um poder superior e levá-lo a refletir seriamente sobre suas perspectivas futuras do que se ver em meio a deveres importantes e talvez urgentes, subitamente deixado de lado, estendido em um leito de enfermidade, talvez com dor, com incapacidade de fazer qualquer coisa por si mesmo. São em tais circunstâncias que nós devemos sentir que não cabe ao homem dirigir os seus passos. Há muitos cristãos em todo o mundo que, com profundos sentimentos de humildade e gratidão, estão prontos para reconhecer que nunca haviam refletido seriamente sobre a eternidade, que nunca conheceram o poder do amor de Cristo e que nunca foram levados a buscá-lo como seu Salvador, até que o dia da adversidade os fez considerar. Até que foram despojados de seus bens mais preciosos. Até que foram alertados pela morte súbita de alguém que lhes era querido. Ou até que eles próprios foram acamados pela doença ou levados para perto dos portões da morte. Eis que todas essas coisas realiza muitas vezes, que Deus realiza, muitas vezes com os homens, é para livrar suas almas da sepultura, iluminá-las com a luz dos viventes. Jó 33, 29 e versículo 30. Ao longo de toda a vida cristã, quantas vezes nós temos de agradecer a Deus pela disciplina, pela provação. Nossas provações muitas vezes se provaram nossas maiores bênçãos. Veja também Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 6. Quem são aqueles que experimentaram esse bem em todas as providências de Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem todos, portanto, têm direito a essa visão otimista da vida. Muitos veem tudo que Deus lhes dá se transformar em mal. Não apenas as provações que endurecem seus corações, mas também as bênçãos que eles desperdiçam e pelas quais são ingratos. E a vida que Ele lhes dá, que eles desperdiçam. Quanto mais prosperam, mais se esquecem de Deus.
Aquilo que poderia ser uma bênção, se usado corretamente, torna-se sua maior maldição. O amor a Deus é a qualidade que torna toda a vida feliz e abençoada. O amor a Deus adoça cada cálice amargo e alivia cada fardo pesado. Pois se o amamos, precisamos conhecê-lo e confiar nele. Esse é o cordão tríplice que une o cristão a Deus e o mantém seguro em todas as mudanças e circunstâncias da vida. Para amar a Deus, precisamos conhecê-lo e confiar nele. Esse conhecimento e essa confiança só podem vir pelo estudo da palavra de Deus. Esse amor só pode vir de um coração que experimentou o poder regenerador do Espírito Santo de Deus. O homem natural é inimigo de Deus. Cultive o amor a Deus se quiser ter luz nos lugares escuros da vida, força nos momentos de fraqueza e consolo nos momentos de provação e tristeza. Então você experimentará que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe um propósito de Deus em Cristo, Romanos 8, 28 ao 30. O apóstolo ele indica a esperança da glória futura, em comparação com o qual todo sofrimento atual se torna insignificante. Ele também mostrou como essa esperança não é uma vã imaginação de uma mente doente, mas sim a inspiração do Espírito de Deus. E agora ele prossegue mostrando que, visto que essa esperança divinamente inspirada corresponde ao grande propósito de Deus a nosso respeito, todas as coisas que entram no plano de Deus para o nosso governo, incluindo coisas aparentemente más, que ele permite que nos aconteçam, deve, em última análise, servir ao seu propósito e contribuir para o cumprimento da nossa esperança. Tudo isso, meus queridos, partindo do pressuposto de que amamos a Deus, assim, qualquer negligência ou pecado nosso é completamente excluído da análise. É de fato esse princípio interior do amor que transmuta o mal em bem e prepara o terreno para a glorificação final. Nós temos então o propósito e o processo. Quanto ao propósito, o propósito de Deus para com o homem remonta à eternidade, pois para Deus todas as coisas estão sempre presentes. Mas, objetivamente, ele remonta à distribuição do propósito primordial na transgressão e morte do homem. Sobre o primeiro propósito, um segundo propósito foi construído, da destruição da velha raça. Uma nova deveria ser formada. Nisso houve o primogênito, visto que o primeiro homem traiu sua confiança e se tornou o progenitor de uma raça caída. Deveria haver um segundo homem, um segundo Adão, um Senhor vindo do céu. Ele deveria ser o próprio Filho de Deus, pois a obra da redenção necessitava dos poderes da divindade. Ele deveria ser também filho do homem, alguém em quem a natureza da raça pudesse ser concentrada e que pudesse, portanto, redimir os homens como Deus, mas por meio de uma verdadeira humanidade. Ele deveria se humilhar, ser despojado de seu esplendor, sofrer, morrer, sendo batizado com sangue para a remissão de nossos pecados, ele também, morrendo, receberia o aguilhão da morte. E ressuscitando como as primícias de uma raça justificada, ascenderia aos céus como nosso precursor, sendo perfeito em todas as coisas como Filho do homem. Obediente ao Pai, tendo realizado uma obra perfeita, ele entraria aperfeiçoado na vida, glorificado com a glória que tinha com o Pai antes da criação do mundo. E aí vem os muitos irmãos. Tal era o propósito de Deus em seu Filho. Mas glorificando o seu Filho, ele também deveria trazer muitos à glória, Hebreus 2:10. Pois o Filho, tendo sido aperfeiçoado, deveria se tornar para todos os que lhe obedecem o autor da salvação eterna, Hebreus 5:9.
Por eles ele sofreu, e portanto eles também devem sofrer, conformando-se à sua morte. Filipenses 3:10. Mas assim como ele passou da morte para a vida, assim também eles, morrendo com ele, deveriam com ele alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3:11. Conformados à imagem de seu Filho, sim, este era o propósito de Deus em Cristo para o homem, a conformação interior da santidade consumada e a conformação exterior da felicidade consumada. Nada na vida do cristão acontece sem propósito. Nas mãos de Deus, até as lágrimas, as perdas e as provações são transformadas em instrumentos para nos moldar a imagem de Cristo e conduzir-nos à glória preparada para os que o amam. Oh, aleluia, será que eu tenho confiado que Deus está trabalhando para o meu bem, mesmo quando eu não consigo entender as circunstâncias? As provações têm me afastado de Deus ou me tornado mais parecido com Cristo? Tudo isso é importante a gente refletir enquanto oramos e encerramos mais um episódio. Aleluia. Pai, ajuda-nos a confiar na Tua perfeita providência. Dá-nos fé para descansar em Teu propósito, mesmo quando o caminho for difícil. Usa cada alegria e cada sofrimento para nos conformar à imagem do Teu Filho, fortalecendo nosso amor por Ti e nossa esperança na glória eterna. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu te encontro no próximo episódio, onde a gente vai começar no capítulo 9. Tem muita coisa ainda fantástica para a gente refletir, principalmente como Deus cuida de todas as coisas. Vamos falar bastante sobre a providência de Deus nas nossas vidas, no mundo, na criação, na nossa individualidade, na nossa coletividade. Vai ser fantástico. Eu te encontro lá. Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.